Você não percebeu, mas eu já movi aquilo que era invisível aos olhos humanos. O que se moveu não fez barulho, mas alterou destinos. Enquanto esperavas por sinais externos, eu já reordenei atmosferas, posicionei pessoas e fechei portas que estavam sugando tua essência. Não enviei anúncio, não houve som, mas houve governo. Você está dentro de um território que foi ajustado por minha mão, sem que o mundo notasse. E agora, o que virá será consequência direta do que eu já determinei em silêncio. Quem discernir o que está sendo dito permanece. Quem buscar entretenimento passará por esta mensagem como se fosse mais uma. Mas você, que sente o peso da responsabilidade em decisões que ninguém viu, que sustentou convicções em silêncio, que não cedeu quando seria mais fácil recuar. Você sabe que esta palavra não é conteúdo, é direção. Não falo de promessas, falo de ordem. E onde há ordem espiritual, há estabilidade para suportar o que ainda não se manifestou. Curta, comente e permaneça até o final, não por mim, mas por você mesmo. Porque há algo dentro de ti que precisa ser relembrado do que eu já estabeleci, e este é o ambiente exato para isso. Não é preciso tumulto para que a vontade de Deus avance. As maiores intervenções do céu ocorrem quando o som é substituído por alinhamento. E foi isso que eu fiz contigo. Você não viu, não sentiu, mas resistiu. E a resistência que você viveu quando tudo parecia parado era, na verdade, a pressão daquilo que eu estava deslocando internamente. Porque antes de mudar cenários, eu mudo fundamentos. Antes de abrir caminhos, eu calibro passos. E antes de honrar em público, eu avalio a fidelidade no invisível. Foi lá que você me encontrou. Foi lá que você continuou. E é por isso que nada vai ficar como estava. Você segurou firme quando outros desistiram rápido. Não por teimosia, por entendimento. Você sabia, ainda que sem palavras, que havia algo maior em construção. Não era uma sensação, era uma certeza silenciosa. Essa convicção que ninguém plantou em ti, eu mesmo a coloquei. E agora que a estrutura foi formada, tudo ao seu redor começará a reagir. Mas não se engane, a reação não será reconhecimento, será reposicionamento. Pessoas se afastarão sem motivo. Portas se fecharão sem explicação. Mas nenhuma dessas perdas será real. O que eu removo é proteção. O que eu encerro é liberação. Você não precisa se justificar para manter o que é seu. Quem eu instruí a permanecer ficará. Quem eu desautorizei a caminhar contigo, sairá. E não importa o quanto tentem forçar conexões, o que não carrega a mesma raiz que eu plantei em ti, não terá como permanecer. Isso não é julgamento, é separação. E a separação que começa agora é santa. Porque você foi preservado não para sobreviver, mas para liderar em um tempo onde o caos parecerá mais lógico do que a fé. E se tua estabilidade depender de aplausos, você cairá. Mas se tua firmeza estiver onde eu coloquei tua base, você será como rocha em meio à areia movediça. Você está ouvindo esta palavra não por acaso. Há ambientes que serão afetados diretamente pela sua permanência. Há pessoas que estão observando sua resposta ao silêncio. Porque mesmo quando você não entendeu, você não recuou. E isso para o céu tem mais valor do que palavras bonitas. A fidelidade que eu construí em você não se manifesta em palco, mas em decisões discretas, dias comuns, escolhas solitárias. E cada uma dessas decisões foi anotada, não para te recompensar, mas para te estabelecer. Porque o que estou construindo em ti não é resultado de emoção, é fruto de consistência. Você precisa compreender. O que se moveu em silêncio agora vai começar a produzir evidências visíveis, não para provar algo aos outros, mas para confirmar que o invisível tem mais autoridade do que o que se pode tocar. E você sabe disso. Porque enquanto muitos estavam distraídos com o imediato, você manteve o foco no eterno. Não porque fosse mais forte, mas porque decidiu confiar. Essa decisão foi tua.
E essa decisão está sendo honrada agora. Não com visibilidade, com profundidade. Porque eu não promovi sua imagem. Eu firmei seu interior. E é por isso que você não desmoronou. O que está sendo ativado agora não pode ser interrompido, porque não depende de você nem de circunstâncias. Depende de mim. E eu não mudo. Então pare de medir tua vida pelos barulhos que os outros fazem. Pare de duvidar porque o céu se calou. A ausência de ruído não significa ausência de direção. Em muitos casos, significa o ápice da operação divina. Porque quando eu quero que algo dure, eu construo sem distrações. E foi isso que fiz contigo. Não houve plateia, mas houve presença. Não houve reconhecimento, mas houve revelação. E quem vive pela revelação, caminha em território seguro, mesmo quando tudo parece instável. Há mais acontecendo agora do que sua mente pode compreender. Porque eu não movo só o que está ao redor. Eu mudo o tempo. Eu reorganizo o amanhã. Eu antecipo o que parecia distante. E tudo isso já começou. Você está pisando em uma nova estação, mesmo que os sinais ainda pareçam os mesmos. Mas quem vive pela fé não espera o ambiente mudar. Responde ao comando. E o comando já foi dado. Sua postura agora determinará o que será mantido e o que será removido. Porque onde há autoridade divina, há responsabilidade humana. Você foi chamado para sustentar o que outros abandonam. E isso é nobreza espiritual. Agora, ouça com atenção. Não será o som que vai te guiar. Será a direção. E direção não grita. Direção aponta. Direção marca. Direção define o que vem antes e o que vem depois. E eu já marquei o que vem depois. Então não se distraia com ruídos paralelos. Não negocie o que foi firmado em segredo por causa de oportunidades ruidosas. Nem todo som é sinal. E nem toda ausência de som é inércia. Eu sou o Senhor. Eu movo céus e terra com uma palavra. E movi tua história com um gesto. Agora, caminha com responsabilidade. Porque o que está por vir exige mais do que emoção. Exige raiz, estrutura, maturidade. Tudo o que você precisa já está sendo gerado. Pare por um instante e escute com muita atenção o que o Espírito Santo quer te dizer. Eu conheço as lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Conheço as preocupações que você carrega em silêncio e os pensamentos que roubam o seu sono durante a noite. Assim como Marta e Maria acreditaram que tudo estava perdido diante daquilo que estavam vivendo, talvez você também tenha chegado a um momento em que não consegue enxergar uma saída. Você ora, espera, busca forças para continuar, mas às vezes sente que o peso é grande demais para carregar sozinho. Ainda assim, eu quero que você saiba que aquilo que parece impossível para você continua completamente possível para Deus. Quando Jesus chegou àquela casa, todos enxergavam apenas o problema. Todos viam o fim da esperança. Mas Jesus via algo diferente. Ele via aquilo que ninguém mais conseguia ver. Hoje, eu também vejo a situação que está afligindo o seu coração. Vejo a preocupação com a saúde, as dificuldades financeiras, os conflitos dentro da família, os medos que você não compartilha com ninguém e as perguntas que você faz a Deus quando está sozinho. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. E se neste instante você sente que precisa de direção, paz e clareza para enfrentar tudo isso, toque agora no primeiro link azul fixado nos comentários. Abra o livro. Quando você não souber o que fazer, abra este livro e permita que Deus fale ao seu coração através de cada página. Existem momentos em que uma única palavra pode mudar a forma como enxergamos uma batalha inteira. Existem momentos em que a resposta que tanto procuramos está mais perto do que imaginamos. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando consolo, força ou uma resposta para algo que tem consumido suas energias há muito tempo. Não ignore isso. Há pessoas que passam anos procurando uma direção e continuam andando em círculos. Mas você não precisa continuar perdido, porque Deus continua guiando aqueles que escolhem ouvir sua voz
e confiar em seus caminhos. Por isso, antes que esta mensagem continue, faça algo por você mesmo. Vá agora aos comentários e toque no botão azul. Abra este livro no seu celular e receba a sabedoria, o fortalecimento e a direção que Deus preparou para este momento da sua vida. A fé não remove instantaneamente todas as dificuldades, mas ela ilumina o caminho para atravessá-las. Não carregue sozinho esse peso que tem consumido suas forças. Dê este passo de fé agora. Eu estou cuidando de você, multidões, mas o silêncio revela a maturidade. E eu vi o silêncio que você manteve quando tudo ao redor pedia reação. O controle que você não perdeu, a resposta que você escolheu não dar. A direção que você seguiu mesmo sem aplauso. Tudo isso foi chave. Você está prestes a entrar em um novo tipo de visibilidade, não a que expõe, mas a que confirma. Porque quando eu firmo alguém, o que começa a se manifestar não é vaidade, é estabilidade. E a estabilidade que virá através de você será refúgio para outros que ainda estão se perdendo na oscilação dos próprios desejos. Sua vida se tornará resposta não por causa do que você tem, mas por causa de quem você se tornou quando ninguém via. Isso é mais poderoso do que qualquer conquista aparente. Você não está atrasado, está posicionado. O tempo não te engoliu, te moldou. Há uma sabedoria que só se adquire quando se permanece fiel em estações que não oferecem retorno imediato. E essa sabedoria é a chave que abre portas que o esforço jamais abriria. É por isso que eu te preservei, porque o que estou liberando agora exige mais do que competência, exige consciência. E você a possui. Não porque leu, mas porque viveu. Porque enquanto outros absorviam palavras, você decidiu encarnar verdades. Você precisa permanecer atento, porque neste momento, eu estou ampliando tua percepção para enxergar o que antes passava despercebido. O discernimento que está sendo ativado em ti fará com que entendas dinâmicas que antes te confundiam. Situações que pareciam sem sentido agora serão reveladas como parte de um plano maior. Mas atenção, revelação sem ação se torna peso. E o que estou te entregando agora exige resposta. E a resposta é continuidade, não espetáculo. Quem tem raiz não precisa provar que é árvore. Você foi firmando sua base em tempos difíceis, e agora, ainda que não perceba, há outros observando seus frutos. Pessoas que talvez nunca falem, mas estão sendo afetadas por sua postura, seu ritmo, sua constância. O lar onde você caminha está sendo tocado por aquilo que você sustentou sem mostrar. A liderança que você exerce não é declarada, é percebida. E quem percebe, segue, mesmo sem pedir, mesmo sem reconhecer. Isso é influência espiritual. Enquanto você ouve essa mensagem, há ajustes acontecendo dentro de você. Porque o que eu falo transforma, não apenas consola. E se há algo que está se alinhando agora em teu espírito, continue ouvindo com o mesmo senso de responsabilidade com que tens caminhado. Se isso que está sendo liberado confirma o que você já pressentia, sinalize com a própria vida, com a maneira como você permanece. E se desejar expressar, escreva nos comentários o que essa direção está despertando aí dentro. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Agora ouça com reverência. Toda preparação silenciosa tem um momento de liberação. E essa liberação não será como esperam. Não virá com festa. Virá com responsabilidade. Você será colocado em contextos onde sua maturidade será mais relevante do que sua fala. Onde sua firmeza será mais poderosa do que sua opinião. Eu não te preparei para palco. Eu te formei para pilares. E pilares não mudam de lugar. Eles sustentam. Eles permanecem. Eles fazem com que tudo ao redor se estabilize. É por isso que você não foi removido. Porque eu não estava testando sua resistência. Eu estava ativando sua missão. Cada ambiente em que você entrou e permaneceu, mesmo sem sentir, foi um lugar onde deixei tua presença como marca. Porque a tua presença, firmada em mim,
se tornou solo seguro, território consagrado. Quando você pisa com autoridade silenciosa, os ambientes percebem. As palavras nem sempre serão necessárias, mas a atmosfera responderá. Muitos não entenderam suas decisões. Alguns chamaram de orgulho, outros de isolamento. Mas eu sei o que te motivou. E foi pureza, foi zelo, foi temor. Você não quis agradar aos homens. Você quis permanecer em paz comigo. E por causa disso, agora eu estou reordenando as vozes ao teu redor, tirando os ruídos que confundiam, silenciando conselhos que pareciam sábios, mas desviavam. Você aprenderá a ouvir com precisão e falar apenas quando necessário. Essa é a maturidade que eu construí em ti. Neste novo tempo, não será a intensidade das tuas palavras que abrirá portas, mas a coerência da tua conduta. Porque há uma coerência entre aquilo que você crê e o modo como vive que está se tornando mais rara. E essa coerência tem poder. Ela atrai confiança. Ela inspira transformação. Ela provoca respeito sem imposição. E é isso que farei através da tua vida. Provocar transformação pelo testemunho de uma vida alinhada. Não perfeita, mas íntegra. Você carregará soluções onde outros só veem caos. Mas preste atenção. A solução nem sempre será o que esperam. Em muitos casos, a solução será a tua presença ali, representando uma estabilidade que vem do alto. Você não precisa resolver tudo. Precisa manter o que eu estabeleci. E se mantiver, o resto se realinha. Eu não te chamei para competir. Te chamei para governar em paz. E quem governa em paz não precisa correr. Só precisa discernir o tempo e permanecer. Sua influência será como um rio subterrâneo. Não se vê na superfície. Mas tudo ao redor floresce, porque a raiz encontrou água. Não é o som do rio que faz a árvore crescer. É a constância do fluxo. E você será esse fluxo. Em silêncio. Em verdade. Em profundidade. Porque a tua fé não está mais na superfície. Ela desceu. Ela criou fundação. E agora ela começa a tocar outros sem esforço. Não por causa da força, mas por causa da profundidade. Muitos estão buscando fórmulas, mas eu entreguei a você um padrão. Não algo que se repete, mas algo que se sustenta. Um modo de viver, um ritmo, um som interno que te guia mesmo quando tudo parece mudo. É isso que precisa ser guardado agora, porque o que virá exigirá constância. E constância não se aprende no auge, se forma no anonimato. E você foi fiel nesse lugar. Por isso, quando chegar o momento de se manifestar, não será novidade, será confirmação. Você vai perceber pessoas se aproximando por motivos que nem elas entenderão. Porque há algo em ti que chama, não por carisma, mas por verdade. E a verdade atrai quem está cansado de máscaras. Você será abrigo para muitos que ainda estão em construção. Mas não se esqueça, não é você que os transforma. É o Espírito que age através da tua obediência silenciosa. Você apenas precisa manter o altar aceso. O resto eu faço. Os próximos dias não serão dias de espetáculo, mas de revelação contínua. A cada decisão simples, uma nova camada será exposta. E você saberá o que fazer, porque não está andando por impulso, mas por instrução. E essa instrução está sendo refinada. Cada escolha será mais precisa, cada resposta mais sóbria, cada passo mais firme, porque a tua alma foi acalmada, e uma alma em paz é um instrumento exato nas minhas mãos. Não negocie sua essência. Nem todos compreenderão o valor de quem você se tornou. Mas isso não altera o seu valor. A aprovação dos homens muda com o vento. A minha direção permanece. Você já foi aceito por mim. Já foi separado. Já foi designado. O que os outros pensam é irrelevante perto do que eu estabeleci. E quem entende isso anda em liberdade. Você está sendo chamado para essa liberdade. Não a que te isola, mas a que te posiciona. Você se tornará referência em contextos onde antes foi ignorado. Mas não deixe que isso se transforme em vaidade. Lembre-se,
A referência não está no destaque, está no alicerce. E seu alicerce está firmado onde ninguém pode remover. Isso te torna estável em meio à oscilação. E essa estabilidade será demanda, porque o mundo está gritando por direção. E eu te formei para ser resposta calma em meio ao tumulto. Quem não se preparou para o silêncio se perde no barulho. Mas você foi treinado para não se confundir, porque aprendeu a confiar mesmo sem emoção. E agora, essa confiança te guiará em lugares onde a lógica falha. Você terá paz onde outros hesitam. Terá clareza onde outros entram em pânico. E isso não é frieza. É maturidade. A maturidade que nasceu de noites sem som e dias sem plateia. Isso é nobreza espiritual. Não pense que sua história será contada pelos fatos mais visíveis. Os céus contam histórias por escolhas. E suas escolhas silenciosas estão sendo registradas em livros que não se fecham com o tempo. Cada renúncia, cada decisão reta, cada passo que não fez por vaidade, tudo isso é legado. Não para impressionar, mas para multiplicar. E o que eu multiplico, ninguém pode impedir. Agora mantenha o espírito atento. O que está sendo dito aqui é mais do que informação. É formação. E quem se forma, não precisa mais provar. Precisa apenas caminhar, porque o céu já confirmou. E quando o céu confirma, toda a terra se curva. Você entrou em um ritmo que não se mede por metas, mas por maturidade. O céu não te apressa porque o tempo já está ajustado à tua formação. A ansiedade dos outros não pode ditar o compasso da sua obediência. Você não está atrasado, está alinhado, porque onde eu opero, os prazos são meios, não fins. Você está sendo conduzido não para chegar mais rápido, mas para chegar completo. E chegar completo significa estar pronto para permanecer, não apenas para aparecer. Não confunda silêncio com ausência. Há uma diferença entre não ouvir respostas e não ter direção. A direção foi dada, e agora o céu observa como você a sustenta, enquanto os ventos tentam te distrair. O vento não é sinal de oposição, é sinal de movimento, e quem tem raiz não teme vento. Ajusta a copa, mas mantém o tronco. Você não será desviado por vozes instáveis porque foi treinado a discernir o que é voz e o que é ruído. E ruído agora não tem mais autoridade sobre seu foco. Você está andando em um campo onde a constância tem mais poder do que a intensidade. Muitos ainda confundem presença com performance, mas você já entendeu que o que marca não é o que brilha rápido, e sim o que permanece aceso. Esse fogo que arde em você não consome, aperfeiçoa. Ele queima à pressa, refina as intenções, purifica a rota. Você não é mais guiado por necessidade, mas por propósito. E propósito não negocia com conveniência. Ele exige clareza, até quando tudo ao redor parece desfocado. Cada decisão que você toma agora carrega mais peso espiritual do que você imagina. Porque quem carrega a direção, carrega também responsabilidade. A autoridade que você tem hoje não está na posição, mas na postura. E postura é o que separa quem vive pela verdade de quem apenas cita verdades. Sua postura é semente, e o campo onde você pisa está respondendo a ela, mesmo que os resultados ainda estejam invisíveis aos olhos humanos. Nem tudo o que está florescendo será visível à primeira vista. Há raízes profundas que continuam crescendo longe do aplauso. Há sistemas internos sendo restaurados pela tua firmeza silenciosa, porque a tua integridade tem voz própria, mesmo quando o ambiente finge não notar. Você está sendo usado como ponto de equilíbrio em lugares que estavam em colapso espiritual. E o equilíbrio que você transmite não vem de fórmulas, mas de entrega contínua. Uma entrega que não exige palco, apenas fidelidade. Agora é o tempo de fazer ajustes finos. Pequenos gestos, palavras medidas, silêncios estratégicos. Esse é o refinamento que separa os que são guiados dos que apenas andam. Há portas que não serão abertas por insistência, mas por precisão, e essa precisão já está sendo ativada em você.
Sua escuta está mais sensível, não às emoções, mas à instrução, porque você entendeu que não é o quanto se sente, mas o quanto se responde que determina o próximo passo. Eu estou liberando discernimento para situações que antes te confundiam. Pessoas que pareciam confiáveis. Pare por um instante e ouça isto com atenção. Muitas pessoas pensam que aquilo que tem é pequeno demais para fazer diferença. Mas eu quero te lembrar de alguém. Havia um menino com apenas 5 pães e 2 peixes. Humanamente, aquilo era insuficiente diante da necessidade. Parecia pouco, quase irrelevante. Mas quando aquilo foi colocado nas minhas mãos, eu multipliquei. Porque o que move o céu não é o tamanho daquilo que você entrega, é a sinceridade do teu coração. Talvez hoje você tenha pensado, é pouco, isso não fará diferença. Mas eu continuo olhando para corações dispostos. Se este canal tem alimentado tua fé, fortalecido tua caminhada e sido resposta em momentos difíceis, então, se esta palavra falou contigo, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com aquilo que teu coração colocar diante de Deus. Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Aquilo que é colocado com fé nas minhas mãos nunca passa despercebido. Se sentiu paz ao ouvir isso, responda agora com fé, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Seu espírito está sendo calibrado para discernir movimentos que só podem ser percebidos por quem já morreu para a vaidade. Neste exato momento, há situações que estão sendo revertidas a partir do seu posicionamento. O ambiente não percebe, mas há uma reordenação acontecendo. Porque quando alguém permanece firme, mesmo em silêncio, tudo ao redor começa a reagir. Pessoas começam a rever conceitos. Palavras são retraídas, acusações perdem força, porque onde há firmeza espiritual, não há espaço para manipulação emocional. Você está estabelecendo uma nova referência apenas por ser quem eu te chamei para ser. E se ainda estiver ouvindo com o espírito atento, continue, porque a voz que te conduz está desenhando caminhos invisíveis agora, e há respostas sendo entregues enquanto você absorve esta direção. Se algo está sendo confirmado dentro de você, demonstre com presença, com constância, com disposição para avançar com sobriedade. E se essa mensagem está ecoando em áreas profundas da sua jornada, deixe um sinal nos comentários. Escreva o que está se movendo em seu interior. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se agrada do seu caminho. Salmos 37:23. Você será surpreendido pelo impacto da sua própria estabilidade, porque o que você segurou por dentro está agora moldando o que está por fora. E a influência que você carrega não precisa ser promovida. Ela se manifesta naturalmente no modo como você responde, decide e orienta. Há pessoas que encontrarão direção apenas observando como você permanece. E permanecer é o maior sinal de autoridade espiritual neste tempo. Há um tipo de sabedoria que só se adquire quando se para de tentar ser compreendido e se passa a viver de forma coerente. Você não precisa mais ser validado para saber que está no caminho certo. A paz que habita em você já é a confirmação. E essa paz é cara. Ela não veio por acaso. Veio depois de muitas renúncias, de muitas respostas que você escolheu não dar, de muitos espaços que você preferiu não ocupar. Tudo isso construiu algo mais valioso do que qualquer aprovação exterior. A sabedoria que eu te dei agora é prática. Ela serve para orientar, para sustentar, para corrigir rotas sem ferir. Você não será mais alguém que apenas fala. Será alguém que firma caminhos. E firmar caminhos exige paciência com quem ainda está aprendendo a andar. Mas você terá essa paciência, porque entendeu que não é sobre você. É sobre o que eu estou fazendo através de você. E quem vive com essa clareza, se move sem precisar de holofotes. Prepare-se para caminhar com pessoas que ainda não têm o mesmo entendimento. Você será a resposta para perguntas que elas ainda não sabem formular.
e isso exigirá sensibilidade. Nem toda instrução precisa ser verbalizada. Algumas precisam apenas ser vividas com clareza, e a tua clareza será o sinal de que eu estou ali. Você não será reconhecido pelo que fala, mas pelo que transmite. E o que você transmite é fruto de uma vida inteira em alinhamento. Os próximos dias te colocarão em cenários onde tua firmeza será testada. Não pela oposição, mas pela distração. O teste não será barulhento, será sutil. Ofertas que parecerão boas, mas que te deslocam da rota. A escolha certa será a que preserva a tua paz. E essa paz será teu critério, porque onde ela se ausenta, eu não estou. E onde ela permanece, mesmo em meio à tensão, é ali que a tua fidelidade está fazendo diferença. Você será referência para decisões que exigem coragem. Mas coragem, neste tempo, não será levantar a voz. Será manter a direção. Será dizer não quando tudo te empurra para o sim. Será desacelerar quando o mundo clama por pressa. Será proteger o que é santo quando tudo ao redor banaliza. Essa coragem é rara. E é essa coragem que eu estou ativando em você agora. Uma coragem silenciosa, mas inabalável. Você será visitado por perguntas internas que antes evitava, porque agora está maduro para confrontar o que antes escondia. O crescimento verdadeiro acontece quando paramos de nos distrair com o que está fora e começamos a ordenar o que está dentro. E você está ordenando, está realinhando, está estabelecendo fundamentos novos com base na verdade, não na emoção. E isso é autoridade. Algumas respostas virão por meio de pessoas inesperadas, mas não se prenda à forma. Olhe para o conteúdo. Eu uso quem está disponível. E neste tempo, muitos que você julgava irrelevantes trarão chaves específicas. Mantenha o coração limpo e a mente aberta. O orgulho é inimigo do discernimento. E você não pode perder o que estou entregando por preconceito com o mensageiro. Cada detalhe lhe importa. Seus olhos serão treinados para enxergar além da aparência. Há decisões que precisam ser tomadas com base no espírito, não na aparência. Nem tudo que parece forte é estável. Nem tudo que parece frágil é desprezível. Você será usado para validar pessoas que estão sendo ignoradas. E sua palavra trará vida porque carrega peso. Não peso humano, mas peso de glória. Esse peso foi confiado a você por causa da tua constância. Agora mantenha o espírito aberto, porque o que começou com silêncio está se tornando construção. E a construção que eu estou realizando não será interrompida. Você já passou pelo tempo da fundação. Agora vem o tempo da estrutura. E essa estrutura precisa de continuidade. Esteja pronto para sustentar o que está nascendo. Porque o que começa em mim não depende do entusiasmo, depende da permanência. E enquanto você permanece, continue ouvindo, porque ainda há camadas sendo reveladas, ainda há instruções sendo liberadas, ainda há detalhes que só serão percebidos por quem caminha com atenção plena. E você está atento, está sensível, está firme. A jornada continua, e o próximo bloco já está preparado. O que agora se levanta dentro de você não é apenas entendimento, é responsabilidade. A revelação que chega carrega consigo um convite à coerência, não ao brilho. Porque nesta fase, a coerência vale mais que qualquer visibilidade. Você foi plantado para ser sinal em tempos de confusão, e sinais não precisam de voz para direcionar, apenas de firmeza. A firmeza com que você tem sustentado o invisível será a base sobre a qual muitos outros encontrarão direção real. Cada escolha invisível que você fez produziu algo que ninguém pode roubar. Estabilidade espiritual. Esse chão firme sob seus pés não veio por sorte nem por estratégias humanas. Ele nasceu de uma série de decisões silenciosas que pareciam insignificantes, mas que foram sendo firmadas uma sobre a outra até se tornarem fundação. Agora, não é mais sobre resistir, é sobre influenciar. Você não está aqui para se proteger do caos,
Está aqui para ser o eixo onde o caos se desfaz. O ambiente que te cerca ainda tenta mensurar a verdade pelo volume, mas você não se move mais por gritos. A tua referência agora é a paz, e essa paz não é passividade. É autoridade silenciosa. Você a carrega com dignidade, e é por isso que será posicionado em lugares onde opiniões se confundem, para que sua postura traga sobriedade. Onde muitos reagem por impulso, você responderá com precisão, porque quem tem paz no espírito age com clareza, e clareza é cura. Existe um tipo de maturidade que não se constrói com aplausos, mas com peso bem administrado. Você tem carregado muito mais do que palavras podem descrever, mas tem feito isso sem perder o equilíbrio. E é isso que o céu honra. Não a quantidade do que se faz, mas a forma como se sustenta. Quando tudo dizia que era hora de soltar, você escolheu manter. Quando seria mais fácil deixar cair, você sustentou com silêncio e temor. E isso gerou mais do que frutos. Gerou legado. Você será chamado a ser conselheiro, onde antes era apenas ouvinte, porque agora sua palavra carrega algo que não se ensina com técnicas. Carrega presença, carrega discernimento. E discernimento não se aprende apenas com estudo, mas com rendição. Cada vez que você escolheu calar para preservar a ordem, um nível novo foi liberado em sua escuta. E agora, sua escuta será o instrumento de transformação de muitos. Não por volume, mas por profundidade. É no dia comum que eu mais estabeleço fundamentos. Não subestime as horas em que parece não haver manifestação. São nesses momentos que o espírito mais se afina com a verdade. Você não precisa de sinais extraordinários para saber que está no lugar certo. Sua paz já testifica. Sua constância já confirma. E é exatamente nessa naturalidade que o sobrenatural se estabelece. Porque o que vem de mim não se impõe, se encaixa. E você já está encaixado no que eu preparei. A sabedoria que eu estou refinando em você não será para debates, será para decisões. Você será colocado diante de escolhas que exigem mais sensibilidade do que força. Porque força resolve no momento, mas sabedoria sustenta no longo prazo. E o que eu estou formando em você é exatamente isso. Visão de longo prazo. Enquanto muitos correm para resolver o hoje, você está sendo treinado para estabelecer amanhã. E quem edifica o amanhã não se distrai com urgências momentâneas. Você vai perceber que algumas portas se fecharam não porque te faltou algo, mas porque eu preservei aquilo que você ainda não podia sustentar sem perder a paz. E agora que você amadureceu, novas portas não apenas se abrirão, elas se encaixarão. Não exigirão explicações nem defesas. O que é seu pelo Espírito se reconhece sem esforço. E essa nova estação será marcada por alinhamento sem desgaste. Você não precisará forçar entrada. Sua presença será a chave. No centro do que estou formando em você está uma consciência rara. A de que o que você carrega não é só para si. Você é ponte. Você é referência viva de que é possível permanecer limpo mesmo em contextos de impureza. Essa pureza não é ingenuidade, é resistência, é foco, é sobriedade. E a sobriedade que você sustenta agora começa a influenciar outros sem que você perceba. Porque sobriedade verdadeira atrai olhares famintos por direção. Se ainda estiver aqui, ouça com atenção redobrada. Porque a partir deste ponto, estou liberando chaves que só se conectam com quem já tem estrutura para usá-las com maturidade. Se há algo que confirma essa palavra no seu interior, permaneça com o espírito aberto. Reforce sua presença, não só com atenção, mas com disposição. E se desejar expressar, compartilhe nos comentários o que essa voz ativou dentro de você. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22:3. Você vai perceber que a forma como administra suas emoções será o diferencial neste novo tempo. Porque quando o controle se esconde atrás do silêncio, a sabedoria se manifesta nos pequenos gestos.
e seus gestos estão sendo observados. A sua maneira de caminhar, de decidir, de esperar. Tudo isso está pregando mais do que palavras poderiam alcançar. Você está se tornando mensagem, e uma mensagem viva não precisa se anunciar. Ela simplesmente aparece quando mais é necessário. O impacto mais duradouro que você produzirá não será fruto do que você realiza, mas do que você sustenta. Há estruturas que não ruíram porque você decidiu permanecer. Pessoas que não desabaram porque viram você firme, mesmo em silêncio. Isso não te foi dito, mas foi sentido. E o que é sentido, transforma. Você está tocando o invisível com atitudes visíveis. E essa é a maior expressão de fé. Quando as mãos agem por aquilo que o Espírito já afirmou como verdade. Eu te posicionei em contextos que não têm reconhecimento visível, mas têm implicações eternas. E é por isso que sua influência será mais profunda do que extensa. Porque quem tem profundidade não se preocupa com alcance, se preocupa com raiz. E onde... Pare agora e escute o que eu te digo. Esta palavra não chegou até você por acaso. Eu conheço o peso que você tem carregado em silêncio. Eu vejo as contas que tiram a tua paz, a preocupação com o amanhã, a ansiedade tentando roubar o teu descanso. E sei quantas vezes você me pediu uma resposta. Mas hoje eu quero te lembrar de alguém. Jó. Quando tudo parecia perdido, quando os recursos acabaram, quando humanamente não havia saída, ele escolheu permanecer fiel. Ele não deixou a escassez governar seu coração. E foi depois da fidelidade que veio a restituição. Porque há momentos em que a fé não é apenas pedir. Há momentos em que a fé também responde. Se este canal tem sido instrumento para fortalecer tua vida, alimentar tua fé e te aproximar de mim, então, se realmente sentiu o meu toque no teu coração, desça agora ao primeiro comentário fixado e toque no link azul. Participe desta missão com tua oferta de fé. Eu não vejo a quantidade, mas a sinceridade como da viúva. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Como forma de gratidão, você também receberá acesso à nossa área VIP, com conteúdos exclusivos preparados para continuar fortalecendo tua vida espiritual diariamente. Tudo que é feito com fé, amor e sinceridade diante de Deus tem valor. Se você crê na minha palavra e teu coração ardeu ao ouvir, então não ignore esse momento. Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e responda com fé. Lembrar que houve dias em que a dúvida parecia vencer, mas agora, cada passo que você dá carrega mais certeza, não porque tudo se tornou claro, mas porque sua confiança amadureceu. A fé que hoje te guia não precisa mais de confirmação a cada esquina. Ela anda com os olhos fixos. E olhos fixos não se distraem com brilho passageiro. Você aprendeu a identificar o eterno no meio do ruído. Sua influência vai ultrapassar os limites que sua mente projetou. Não porque você buscou isso, mas porque sua integridade construiu um caminho que outros decidirão seguir. A tua vida está se tornando sinal, não de perfeição, mas de perseverança. Gente que já não acreditava mais na firmeza, voltará a crer só por ver como você atravessou as estações sem perder a identidade. E essa restauração silenciosa vale mais do que qualquer impacto visual. Você será lembrado, não pelo que mostrou, mas pelo que manteve em ordem quando tudo desorganizou. Essa lembrança não será exaltada publicamente, mas sustentará gerações. Porque onde você planta a verdade, o tempo revela frutos que não se corrompem. Continue semeando com integridade, mesmo quando parecer que nada está nascendo. O céu está regando o que você plantou com lágrimas invisíveis. O próximo bloco já está pronto para ser revelado. Se você ainda está comigo, é porque há algo no seu espírito que reconhece esta frequência. Então continue. Não se distraia. Cada linha que te alcança aqui não está sendo lançada ao acaso. Está sendo encaixada em pontos que já estavam preparados. Se essa mensagem está sendo um espelho para o que você já vive em silêncio,
Escreva nos comentários o que está se formando aí dentro. Porque o Senhor dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6. Não busque atalhos. Eles desviam mais do que encurtam. O caminho que eu tracei para você tem curvas intencionais. Cada dobra, cada pausa, cada espera foi colocada com precisão. O que parecia atraso era, na verdade, preparação. Que a preparação que você viveu te protegeu de assumir lugares que pareceriam vitória, mas seriam armadilhas. Agora você enxerga com outros olhos. Já não se atrai apenas pelo que brilha. Você reconhece o que tem estrutura. Em tempos onde muitos constroem com pressa, você escolheu edificar com consciência. Por isso, o que você levanta não exige reparos constantes. O que você sustenta se mantém, porque você faz mais do que construir. Você entende a base, e por entender a base você ajusta o peso, protege os limites, reconhece os sinais de desgaste antes que o dano aconteça. Isso é liderança real. Antecipar colapsos por discernimento, e não por medo. Seus dias não são comuns, mesmo que pareçam, porque em cada dia, você decide continuar carregando uma essência que não se adapta à pressa do sistema. E essa decisão é um ato espiritual. Há poder na sua escolha diária de não se perder no movimento ao redor. Sua resistência ao padrão instável é o que preserva sua originalidade. E essa originalidade é útil para o céu, porque eu só posso usar o que não foi diluído por conveniências. Você já não tenta provar, porque entendeu que quem vive de prova, vive sob acusação constante. E você não carrega mais esse fardo. Sua vida não é defesa, é testemunho. E testemunhos não se explicam, se observam. E há olhos que estão voltados para você. Não por causa de visibilidade, mas por sede. E quem tem sede de verdade, encontra direção mesmo em copos discretos. O que você oferece é simples, mas sacia, porque vem da fonte. Seu papel não é resolver tudo, é manter o essencial em ordem. Há uma diferença entre controlar e sustentar. Você não está aqui para controlar a vida dos outros, está aqui para ser referência estável. E referências não manipulam. Elas inspiram. Você inspira não com palavras, mas com ritmo. O ritmo com que você decide, recua, avança e espera. Cada gesto seu comunica mais do que argumentos longos, porque você aprendeu a ouvir primeiro, antes de agir. As próximas etapas da sua jornada não serão definidas por novidade, mas por aprofundamento. O que virá não te levará para longe do que você já sabe. Pelo contrário, vai te puxar ainda mais para dentro, mais para o centro daquilo que você já carrega. Mais compromisso, mais sobriedade, mais refinamento, porque quanto mais peso você sustenta, mais precisão é exigida. E eu estou te entregando essa precisão não com pressa, mas com exatidão. Você aprenderá a viver leve mesmo em ambientes densos, porque a leveza que você carrega não vem da ausência de peso, mas da consciência de que não está carregando sozinho. Eu sou contigo, e onde eu estou, há ordem. Sua consciência dessa ordem é o que transmite leveza aos que te rodeiam. Não é ausência de luta, é presença de direção. Você não desiste porque sabe para onde está indo, e essa certeza move mais do que qualquer emoção. Nem todo reconhecimento virá com palavras, mas você começará a perceber olhares diferentes, posturas mais respeitosas, perguntas mais sinceras. O ambiente começa a reagir quando alguém decide viver com verdade. E você vive com verdade. E essa verdade tem ativado em outros um desejo de também viver com coerência. Você se tornou ativador. Não por força, mas por clareza. Onde você chega, a bagunça se constrange. Você verá que até mesmo sua maneira de descansar será observada, porque há um tipo de descanso que comunica equilíbrio. Quando você escolhe parar no tempo certo, você ensina sem falar. Ensina que estabilidade não é viver no limite. É saber onde começa e onde termina sua responsabilidade.
E quem aprende a descansar no tempo certo, continua relevante por muito mais tempo. Você não se esgota porque aprendeu a respeitar o próprio ritmo. O respeito que você inspira vem do tipo de escolhas que não são aplaudidas em público, mas que sustentam relacionamentos. Você abre mão do último argumento para preservar a paz. Você silencia quando a palavra certa poderia ferir. Você volta atrás quando percebe que o outro ainda não tem estrutura para seguir. E isso é mais do que maturidade. É generosidade espiritual. Você entendeu que vencer sozinho nunca foi o objetivo. O céu te confiou mais do que funções. Te confiou atmosferas. Lugares inteiros são afetados por sua presença. Não por causa de carisma, mas por causa de consistência. Você tem sido um muro onde outros têm se apoiado. E esse muro não precisa ser bonito. Precisa ser firme. E você é firme, porque não se apoia em emoções. Se apoia em verdades que já foram testadas e confirmadas no secreto. Você será procurado para questões que vão além da tua formação, porque há algo em você que transcende currículo. É unção de governo, mas não o governo que domina, o governo que sustenta, que organiza, que preserva. E quem preserva com humildade será sempre necessário em qualquer tempo. Você é necessário. Não por carência dos outros, mas por função espiritual. E função espiritual não se aposenta, se aprofunda. À medida que você avança, entenderá que não se trata de fazer mais, mas de fazer melhor. E fazer melhor nem sempre é aumentar. Às vezes é simplificar. Às vezes é reduzir para alinhar. Você não está sendo chamado para o excesso. Está sendo convocado para a excelência. E excelência é fidelidade ao propósito. Tudo o que desvia desse centro, cansa. Mas o que se alinha com isso, flui com leveza. Permaneça aqui. Continue absorvendo. Porque a próxima camada não virá por agitação, mas por entendimento. E quem entende, sustenta. O próximo bloco já está se formando no seu espírito. E será liberado a tempo. Você percebeu que, à medida que o tempo passou, a sua dependência de confirmações externas diminuiu. Isso não aconteceu por desilusão, mas por alinhamento. Quando alguém passa a ser guiado pelo que foi firmado em espírito, os barulhos ao redor perdem o direito de determinar direção. Você já não corre atrás de garantias porque sua fé deixou de ser sobrevivência e se tornou estrutura. E onde há estrutura, há segurança que não precisa de explicações. É por isso que sua presença incomoda certos lugares, não porque você provoque confronto, mas porque o simples fato de você estar firme já expõe o quanto muitos ainda estão construindo sobre areia. A solidez não se grita, ela se sente. E os que evitam profundidade sempre se sentem ameaçados por quem se aprofunda. Mas o seu foco não é provar nada a ninguém. É continuar sustentando aquilo que Deus confiou em silêncio e no tempo certo. Você já entendeu que não existe avanço verdadeiro sem renúncia sincera. E por isso, cada passo adiante te custou algo. Algo que os outros talvez nunca saibam e que nem precisa ser revelado. Porque o que foi deixado para trás serviu ao seu propósito na época, mas já não cabe no peso que você carrega hoje. A maturidade te tornou seletivo. E a seletividade neste tempo é sinal de santidade prática. Não se trata de pureza teórica, mas de integridade aplicada ao cotidiano. Há um valor que não se mede pelo que se conquista, mas pelo que se preserva. E você tem preservado valores, ritmos e princípios que sustentam o que outros perderam por negligência. Você não cedeu quando a pressão pediu concessão. Você segurou firme mesmo quando seria mais fácil adaptar para agradar. E é isso que o céu reconhece. Não a estética da sua vida, mas a essência que permaneceu quando ninguém observava. O ambiente ao seu redor está começando a refletir o que você carrega por dentro. Os relacionamentos começam a responder ao seu tom. Os espaços que antes pareciam confusos estão se ajustando porque sua coerência virou bússola. Você está alinhando o externo com o que já foi firmado no seu interior.
Isso não se faz com palavras, se faz com decisão diária. E você tem decidido mais com constância do que com entusiasmo. Nem tudo será confortável, mas tudo será necessário. Algumas conversas te exigirão mais escuta do que fala. Algumas mudanças virão sem aviso, mas com precisão, porque o Espírito está movendo peças de um quebra-cabeça maior. E você é parte vital desse quadro. Pare por um instante e escute com muita atenção o que o Espírito Santo quer te dizer. Eu conheço as lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Conheço as preocupações que você carrega em silêncio e os pensamentos que roubam o seu sono durante a noite. Assim como Marta e Maria acreditaram que tudo estava perdido diante daquilo que estavam vivendo, talvez você também tenha chegado a um momento em que não consegue enxergar uma saída. Você ora, espera, busca forças para continuar, mas às vezes sente que o peso é grande demais para carregar sozinho. Ainda assim, eu quero que você saiba que aquilo que parece impossível para você continua completamente possível para Deus. Quando Jesus chegou àquela casa, todos enxergavam apenas o problema. Todos viam o fim da esperança. Mas Jesus via algo diferente. Ele via aquilo que ninguém mais conseguia ver. Hoje, eu também vejo a situação que está afligindo o seu coração. Vejo a preocupação com a saúde, as dificuldades financeiras, os conflitos dentro da família, os medos que você não compartilha com ninguém e as perguntas que você faz a Deus quando está sozinho. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. E se neste instante você sente que precisa de direção, paz e clareza para enfrentar tudo isso, toque agora no primeiro link azul fixado nos comentários. Abra o livro. Quando você não souber o que fazer, abra este livro e permita que Deus fale ao seu coração através de cada página. Existem momentos em que uma única palavra pode mudar a forma como enxergamos uma batalha inteira. Existem momentos em que a resposta que tanto procuramos está mais perto do que imaginamos. Talvez você tenha chegado até este vídeo procurando consolo, força ou uma resposta para algo que tem consumido suas energias há muito tempo. Não ignore isso. Há pessoas que passam anos procurando uma direção e continuam andando em círculos. Mas você não precisa continuar perdido, porque Deus continua guiando aqueles que escolhem ouvir sua voz e confiar em seus caminhos. Por isso, antes que esta mensagem continue, faça algo por você mesmo. Vá agora aos comentários e toque no botão azul. Abra este livro no seu celular e receba a sabedoria, o fortalecimento e a direção que Deus preparou para este momento da sua vida. A fé não remove instantaneamente todas as dificuldades, mas ela ilumina o caminho para atravessá-las. Não carregue sozinho esse peso que tem consumido suas forças. Dê este passo de fé agora. Eu estou cuidando de você. Está firme porque já viu além. Já discerniu que o que está em jogo não é apenas o seu bem-estar, mas o futuro de muitos que se espelham na sua integridade. Você não pode cair por capricho. Você foi estabelecido para ser refúgio. E refúgios não fecham em dias de tempestade. Há recompensas que vêm com silêncio, situações que se organizam sem barulho, pessoas que se aproximam sem cerimônia, portas que se abrem sem negociação. Isso é favor, mas não um favor qualquer. É o tipo de favor que repousa sobre quem já passou pela fornalha sem perder a honra. E você carregou honra até nos ambientes mais hostis. E isso é notado, não por todos, mas por quem importa. Você não precisa que todos reconheçam, precisa apenas continuar sendo quem você se tornou. Porque quem é verdadeiro se torna inevitável. Pode ser ignorado por um tempo, mas logo sua presença começa a corrigir atmosferas. Não por imposição, mas porque a verdade corrige sem ferir. Ela redireciona apenas por existir. E você está se tornando essa presença. Há marcas em você que não são cicatrizes, são selos. Marcas de um caminho trilhado com sobriedade. Marcas que dizem que você não cedeu à cultura da superficialidade. E cada uma delas será usada para abrir portas onde apenas quem viveu com profundidade poderá entrar. O próximo nível não exigirá mais força,
exigirá autenticidade, e você a carrega. Não precisa fingir ser nada além do que já é em Deus. Seu jeito de sustentar o cotidiano está ensinando mais do que muitos livros. Porque a sabedoria que se vive é sempre mais forte que a que se diz. E o teu lar, o teu trabalho, o teu modo de conviver, tudo está sendo convertido em testemunho vivo. Você não precisa de microfone. Precisa apenas continuar inteiro. Porque inteireza é a nova linguagem que o céu está usando para formar os que virão depois. Você vai perceber que há conexões sendo reativadas, mas não porque você as procurou, e sim porque seu espírito começou a emitir um som novo. Gente que se afastou por não entender o seu silêncio agora se sente atraída pela tua constância. Isso é o poder do tempo. Ele não apenas revela, ele cura. E a sua vida está curando ambientes só por existir em obediência. Os próximos passos te levarão a decisões que parecerão simples, mas terão impactos profundos. Não se guie pela aparência. Escute. Respire. Decida com sobriedade. Porque o céu está entregando instruções que só serão compreendidas depois de obedecidas. E você foi treinado para obedecer mesmo sem entender tudo. Essa disposição silenciosa é o que te diferencia em meio a tantos que precisam de explicações antes de cada movimento. Não há neutralidade no reino. E você já escolheu onde permanecer. Sua fidelidade, mesmo sem garantias, é um ato profético. Porque quando você permanece no que Deus falou, mesmo quando tudo parece contrário, você está dizendo ao mundo: a verdade não muda com o vento. E essa afirmação muda atmosferas, muda gerações, muda a maneira como os que estão ao seu redor reagem aos próprios dilemas. A sua história não será contada por começos grandiosos, mas por meios constantes. Porque é no meio da jornada que se revela o que é raiz e o que é enfeite. Você se revelou no meio. Quando o cansaço veio, quando as portas fecharam, quando as palavras cessaram. E ainda assim, você ficou. Isso não é comum. Isso é honra. Honra ao chamado, honra ao compromisso, honra à verdade. Você está sustentando algo que muitos iniciaram, mas poucos mantiveram. E isso não é peso. É privilégio, porque manter vivo aquilo que o céu confiou é ser guardião de promessas. Promessas que não foram apenas para você, mas para muitos que ainda nem sabem o que estão prestes a receber. Você carrega uma herança de ordem, e onde você pisa, essa ordem começa a se manifestar. Por isso, não desvie, não recue, não negocie. Porque o que está sendo firmado agora em silêncio será a fundação para um tempo onde o barulho não sustentará mais ninguém. Você será procurado por ser rocha quando todos desmoronarem sob a areia. O céu está te firmando não apenas para resistir, mas para expandir. E essa expansão começa de dentro para fora. O próximo bloco já está a caminho. Você sabe o que significa ser resposta quando ninguém faz a pergunta. Sabe o que é estar presente em ambientes que não reconhecem, mas precisam da sua firmeza. E mesmo sem aplausos você sustentou. Porque entendeu que nem todo fruto é visível no tempo em que se planta. E que o propósito não é ser notado, mas ser necessário. Você se tornou necessário onde outros passaram sem deixar fundamento. Sua constância virou base. Sua verdade se tornou abrigo. A maturidade que hoje se manifesta em cada gesto teu não veio da experiência comum, mas da obediência silenciosa. Obedecer quando se entende é fácil, mas você foi além. Continuou mesmo quando nada fazia sentido. E esse tipo de fidelidade não é aprendido por palavras. É esculpido por perdas que você escolheu transformar em fidelidade. E agora, essa fidelidade se manifesta como discernimento. Você olha e entende. Você ouve e percebe. Você caminha e governa. Você não precisa mais ser conduzido por sinais. A palavra já se tornou morada dentro de você. E onde a palavra habita, o Espírito encontra direção mesmo no escuro. Seus passos deixaram de ser tentativas, são instruções vivas. E o que você está construindo não precisa ser alto, precisa ser eterno.
Eternidade se constrói com intenção pura, com decisões firmes e com a presença do Espírito conduzindo até as escolhas que parecem pequenas demais para serem vistas. Por isso, você já não se desespera quando tudo desacelera. O que para muitos é pausa, para você é lapidação. A afinação acontecendo. Um ajuste fino de percepção. Você está aprendendo a perceber sinais que não vêm com barulho, sinais que se escondem nos detalhes, nas entrelinhas, nos gestos sem nome. E essa percepção te protege, protege do excesso, do engano e do desgaste. Você está sendo moldado para um tempo em que a sutileza será a diferença entre ruir e permanecer. O lugar onde você está hoje exige mais do que presença, exige consistência. E a consistência que você tem apresentado está formando raízes em pessoas que nem sabem que estão sendo discipuladas pelo seu exemplo. A forma como você lida com tensões, como responde à injustiça, como sustenta o que precisa ser sustentado mesmo quando o justo seria recuar, tudo isso está ensinando mais do que qualquer discurso, porque o exemplo verdadeiro ensina mesmo sem se anunciar. Você foi confiado com a responsabilidade de manter vivo um som que o mundo já não quer mais ouvir. O som da sobriedade, da renúncia, da verdade sem adorno. Não é um som popular, mas é um som eterno. E quem sustenta esse som não faz parte da multidão, faz parte do governo. E governo não se aprende, se recebe. Você recebeu, foi confiado. E agora, carrega. Carrega com firmeza, não com vaidade. Com humildade, não com hesitação. Tudo ao seu redor começa a se organizar, porque você se organizou por dentro. E quando o interior encontra ordem, o exterior começa a responder. Ainda que pareça sutil, você sabe que há algo se movendo. Pessoas que estavam desconectadas agora se aproximam com mais clareza. Espaços que pareciam inacessíveis agora se tornam naturais. Isso é o que acontece quando o espírito encontra coerência. O ambiente começa a ceder, a reconhecer, a cooperar. Você não se adaptou ao caos. Aprendeu a caminhar dentro dele sem ser moldado por ele. E isso é mais raro do que parece. Muitos se moldam ao ambiente por medo de ficarem sozinhos. Você escolheu manter a essência mesmo que isso significasse andar por um tempo sem companhia. Mas a verdade que você guardou em silêncio está agora servindo de norte para quem se perdeu, tentando agradar. E esse serviço é espiritual, é sagrado, é irreversível. Continue ouvindo se ainda estiver com o espírito atento, porque este momento é mais do que uma pausa para reflexão. É uma convocação para discernimento. E se essa palavra tem acendido luzes em áreas que estavam esquecidas, escreva nos comentários algo que se tornou real para você neste processo. Não para mostrar nada a ninguém, mas para selar o que o céu já confirmou aí dentro. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128:1. Agora é tempo de filtrar com mais precisão. Nem todo convite é direção, nem toda oportunidade é resposta. Você saberá o que é para você, não pelo que oferece, mas pelo que exige. E se algo exige que você se afaste da essência, não vale o acesso. Você já não mede mais pelas vantagens, mas pela paz. E a paz que você carrega é o que determina seus caminhos. Onde ela se ausenta, não há graça. Onde ela permanece, você floresce, mesmo em ambientes áridos. As próximas portas se abrirão pelo som da sua permanência. Há sons que não se ouvem com os ouvidos, mas com o tempo. O som da integridade, da constância, da verdade sustentada por anos. Esse som não vem com volume, vem com profundidade. E os ouvidos certos estão começando a perceber que você é diferente. Não porque tenta ser, mas porque é. Sua diferença não está na forma, está no conteúdo. E o conteúdo que você carrega foi refinado no fogo do invisível. Você será procurado por conselhos que vão além da tua experiência natural. Porque quem carrega espírito de sabedoria, fala sobre o que não viveu, mas compreende. O espírito tem te dado acesso a mapas internos de pessoas que estão perdidas. E quando te procuram,
Não é pelo que você tem, mas pelo que você emana. Você emana governo, porque aprendeu a ser casa antes de ser voz. E quem é casa, abriga. Quem é apenas voz, passa. Mas quem abriga, permanece. Você não está competindo com ninguém. Isso ficou claro para você. Não há competição no reino, só ocupação. E você está ocupado com o que realmente importa. Por isso, o que você planta frutifica, mesmo que ninguém perceba, mesmo que os relatórios não registrem. Há um céu atento à sua semeadura. E esse céu é mais justo do que qualquer reconhecimento. Ele recompensa com paz, com sentido, com legado. A estabilidade que você alcançou está afetando gerações, porque há gente em sua casa que está aprendendo com seus silêncios mais do que com seus conselhos. Sua forma de não reagir, de manter o tom, de discernir o tempo de agir, tudo isso está sendo absorvido por olhares que não pediram, mas precisam. Você está gerando uma cultura, e culturas verdadeiras não se impõem. Se formam com repetição, com firmeza, com presença contínua. Algumas coisas que você sustenta hoje nem deveriam ser suas. Mas você decidiu carregar porque viu que se não fosse você, cairia. E mesmo sabendo que ninguém saberia o quanto te custa, você manteve firme. Isso é maturidade. Mas mais do que isso, é generosidade. Você se tornou escudo. Escudo não é visto, mas sem ele, tudo desmorona. E é por isso que o céu te guarda, porque sabe que sua firmeza está segurando mais do que você. Você está mais perto de uma virada do que imagina, mas essa virada não será barulhenta. Ela virá como resposta natural à sua coerência. Nada será forçado. As coisas certas se encaixarão porque você não pulou processos. E quem respeita o processo, colhe fruto que não se perde. Você não precisa buscar novidade. Precisa apenas continuar alinhado. Porque o que está preparado reconhece quem foi moldado corretamente. A tua fala carregará ainda mais poder. Mas não por ser intensa, e sim porque será específica. Você não vai mais falar para todos. Vai falar para quem está pronto. E quem está pronto reconhecerá em você, não um discurso, mas uma direção. Sua voz será bússola em tempos de desorientação, porque você não apenas aponta, você caminha, e quem caminha pode ser seguido. Isso é liderança que não exige aplauso. Você se lembrará de momentos em que quase cedeu, mas perceberá que o quase foi o suficiente para revelar que você estava sendo preservado. Aquilo que parecia dúvida era, na verdade, a mão do céu te puxando de volta ao eixo. E você voltou. Você realinhou. Você corrigiu o passo. E isso será uma das maiores provas de que o Espírito não se afastou de você. Porque quem corrige ainda está conectado. O perigo não está no erro. Está em ignorar a voz que chama de volta. Você também será surpreendido por reconexões. Pessoas que antes te descartaram vão tentar se reaproximar. Não para recomeçar onde pararam, mas para iniciar algo novo com base no que agora reconhecem em você. E você saberá discernir. Porque o perdão já foi liberado, mas a sabedoria agora guia os novos ciclos. Você não reconstrói sobre cinzas, você constrói sobre a rocha. E a rocha onde você está não permite reinícios sem propósito. Haverá dias em que parecerá que nada está avançando, mas se você observar com atenção, perceberá que o que está amadurecendo dentro de você vale mais do que qualquer movimento externo. Você está sendo feito. E quando alguém está sendo feito por dentro, o silêncio lá fora não é ausência. É construção. Os alicerces que o céu está reforçando em você agora sustentarão ambientes que ainda estão sendo preparados. Mantenha o compasso. Não acelere para agradar. Não recue para caber. Você já entendeu que quem carrega a verdade não precisa se adaptar ao que é frágil. Basta permanecer até que o que é frágil reconheça que precisa ser refeito. Você é um sinal de que ainda há ordem possível. E sua ordem não é rígida, é viva. Ela se adapta sem se corromper, ela se flexibiliza sem se dobrar. Essa ordem viva
é o que te torna necessário. O próximo bloco está mais próximo do que parece. Não como algo novo que começa, mas como uma sequência natural do que você já vem sustentando com fidelidade. Ele será liberado quando você estiver pronto para não apenas ouvir, mas carregar com sabedoria o que será confiado. E você já está quase lá. Continue. Porque o que vem agora exige sensibilidade limpa e obediência madura. E você já carrega ambas. Se esta palavra te alinhou, te despertou ou te reposicionou de alguma forma, então não deixe que ela pare em você. Curta, compartilhe, inscreva-se agora e permaneça por aqui, porque há mais, muito mais, sendo liberado neste ambiente. Cada vídeo carrega um nível diferente de direção, confronto e revelação. E se o Espírito falou contigo hoje, ele continuará falando. Não se desconecte. Este é um território de crescimento contínuo. Você não chegou até aqui por acaso. Permanecer é escolha. Escolha avançar.